aqui o portal de atividades. Nós temos aqui o portal Eclés diante de nós, diante de nossos olhos, com a temática de hoje, a Organização das Nações Unidas, tá? Então, na última aula, nós fizemos aí uma aula introdutória, falando um pouquinho sobre as responsabilidades que um gestor ele vai ter, né, no âmbito municipal, falei que é o prefeito, em âmbito estadual, o governador, em âmbito nacional, o presidente. Aí eu lancei a pergunta, né? E essas perguntas ficaram uma espécie de reflexão, uma atividade inicial, para nós aí trocarmos um pouquinho trocarmos ideia, né? Então, em âmbito internacional, quem seria aí o grande administrador, né? Teria alguém, ou existiria um grupo de países que teriam a liderança do mundo, dirigindo ali, por exemplo, as questões fundamentais dentro dos aspectos políticos, econômicos e sociais? E aí eu respondi que seria a ONU, né? Até falei um pouquinho ali sobre o processo de fundação da ONU. Hoje nós vamos recapitular um pouquinho esse processo, como se deu, e nós vamos avançar também para entendermos sobre a estrutura da ONU. É por isso que eu compartilhei aqui essa imagem do Eclés, pois eu tenho esse pequeno esqueminha aqui da ONU e as suas estruturas fundamentais, ok? Então, toda e qualquer forma de governo vai apresentar uma estrutura para que a administração ela possa ocorrer de maneira satisfatória. Por exemplo, dentro de uma prefeitura, a prefeitura é dividida em secretarias. Cada uma das secretarias toma conta de uma área específica. Secretaria da Saúde, da Educação, Esporte, Lazer, da Economia. Então, cada uma dessas áreas, dessas secretarias, elas vão estar responsáveis por desenvolver um trabalho dentro da prefeitura, assim dentro do Estado e assim em âmbito nacional. Como a ONU é uma organização internacional, ela defende, ela tem também o interesse da existência dessas estruturas. Mas antes de nós falarmos um pouquinho das estruturas, eu preciso recordar com vocês, semana passada, nós iniciamos aí a conversa sobre a Organização das Nações Unidas, e eu quero recapitular com vocês, eu quero trabalhar alguns pontos importantes. Primeiro, a ONU, ela nasce dentro de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, haviam ocorrido duas guerras no mundo, uma no início do século XX, a outra quase que na metade do século XX, ok? Essa segunda terminando em 1945, e então, em 1946, o mundo ele percebeu que o organismo que tinha sido criado, a organização que tinha sido criada, logo após a Primeira Guerra Mundial, que foi chamado de Liga das Nações, não conseguiu coibir o início de mais uma guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de uma organização que procurasse estabelecer a paz mundial já havia sido construída, já havia sido pensada lá em idos do século XX, no início do século XX, 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Vem a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, 1946, percebeu essa organização, chamada de Liga das Nações, não foi suficientemente capaz de coibir a existência de uma guerra. Então, com medo de mais possíveis guerras que poderiam se desenvolver ao longo das décadas, pensou-se em construir, em estabelecer uma organização que, de fato, pudesse ter força política e militar dentro do cenário mundial. É aquela organização que os países eles estariam subordinados. Ela seria hierarquicamente a organização que iria ter uma liderança internacional. Então, em um cenário marcado por guerras, nós podemos dizer que a ONU ela nasce com um princípio nobre,
E esse princípio ele pode ser visto sobre a ótica da manutenção da paz. Então, falou em ONU, pensou em manutenção da paz. Falou em ONU, pensa-se também em propostas alternativas para as questões ambientais, para o direito, para a defesa dos direitos individuais, dos direitos humanos e direitos individuais fundamentais. Então, a ONU ela tem, meninos, algumas funções que lhe são importantíssimas. Mas ainda que você esqueça dessas funções, ainda que você tenha um lapso de memória aí, a principal função da ONU, se eu pudesse resumir, em uma palavra, seria a paz, a manutenção da paz, né? Então, essa seria a frase que definiria muito bem a função da ONU. Então, a ONU ela vai nascer oficialmente em 24 de outubro de 1945. A guerra ela termina em junho, com a invasão ali dos aliados à Normandia, o litoral francês, a região da Normandia, que ficou conhecida na história como Dia D. Após essa invasão, então, o mundo ele finalmente põe fim à Segunda Guerra Mundial e em 24 de outubro, na Califórnia, foi então definida ali através de um documento que a Organização das Nações Unidas passaria a vigorar, passaria a ter uma força a fim de coibir possíveis novos conflitos. A ONU, ela defende, né, a ideia de um estatuto, uma carta magna, um documento que regulamenta o seu funcionamento. São os princípios, né, fundamentais da ONU, que também nós conseguimos trabalhar na última aula. Esses princípios eles estão ali através das cartas das Nações Unidas, na página 12, um texto em box ali que tem na página 12, um texto complementar. Mas como eu falei para vocês, para nós compreendermos o funcionamento da ONU, é necessário nós entendermos como ela é dividida, como ela foi estruturada, como ela foi ali pensada, né? A ONU, conforme você pode perceber aqui nesse pequeno esqueminha que eu fiz para vocês, ela é representada ali por algumas estruturas que estão sendo aqui apresentadas através desse balãozinho, ok? Então, esses balãozinhos aqui, cada uma das cores, apresentam as estruturas da ONU. O balão central aqui em azul é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, meninos, é a estrutura que reúne todos os participantes, todos os países participantes da ONU. Então, nós temos aqui, atualmente, 193 países membros, sendo que cada um desses países, eles são convidados a participar dessa Assembleia Geral com direito a um voto. Então, são definidas ali diversos assuntos dentro dessas assembleias. Essas Assembleias Gerais, eu não sei quantos já puderam ver, mas vocês terão oportunidade de ver nas próximas aulas, nós vamos fazer uma atividade bem interessante, ela reúne uma variedade grande de países. Então, você tem países ali de todas as partes do planeta. Então, a ONU ela reconhece esses 193 países membros como sendo os Estados-nações oficiais que existem no planeta. Aí você pode lançar uma pergunta, tio, mas existem somente 193 países? Não. O mundo ele é composto aí de mais de 200 países. Só que alguns desses países ou estão em processo de reconhecimento do território por parte da ONU, ainda não são completamente reconhecidos como país, ou ainda são apenas áreas, são apenas territórios que se autodenominam uma pátria autônoma, mas que ainda estão ali presas a um outro território de um outro país. Um exemplo, a Espanha, ela tem uma região dentro da Espanha que é chamado de Países Bascos, né? Os bascos, eles reconhecem que existe um país dentro da Espanha. Existe também um outro grupo que defende a existência de um país autônomo, que é a região da Catalunha. Então, a Catalunha, que tem até um clube de futebol que quase não é conhecido aí no mundo, Barcelona, né? Ele estaria nessa região da Catalunha. Eles defendem também a criação de Estado autônomo. Então, só dei 2 exemplos aí dentro da Espanha, mas você vai ter exemplos espalhados por todo o mundo
de territórios que existem dentro de um país que consideram-se autônomos, que defendem que a criação de um novo Estado-nação, de um novo país. Então, a Assembleia Geral, galera, que está em azul aqui, eles vão debater propostas, eles vão analisar, eles vão trazer ali algumas questões principais. Podem ser questões ligadas ao meio ambiente, pode ser questões ligadas à violência em algum país, pode ser questões ligadas... A tua cabeça falha. Ok. Tu tem aula no Zoom Geografia e tu tá aí bestando. Pode ser questões ligadas... Ah, ele tá explicando uma atividade do E-Class aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Não interessa, assiste. De faz presença. Pode ser questões ligadas ao meio ambiente, pode ser questões ligadas à segurança dos países, ok? Podem ser questões ligadas aos direitos humanos. Então, tem um número muito grande de questões que são debatidas dentro da Assembleia Geral, o balãozinho que está em azul. Então, todos os países que fazem parte da Assembleia Geral, eles vão se reunir, vão analisar e vão debater propostas. Geralmente, meninos, essa Assembleia Geral, ela dura uma semana. Então, eles ficam ali uma semana reunidos, e aí imagina só a diversidade que deve ser. A ONU, eu não falei para vocês, mas ela apresenta 5 línguas oficiais: o inglês, o francês, o espanhol, o árabe e o italiano. São 5 línguas oficiais. Então, é uma diversidade ali de países, né? E existe algo muito interessante, porque os países se reúnem ali na Assembleia Geral, como se fosse um grande auditório, e aí é comum você ver os líderes mundiais com fones de ouvido, né? Eles ficam com fones de ouvido, e no andar de cima dessa Assembleia Geral, que geralmente acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, ou também já teve casos de reuniões ali na África, porque existe uma das sedes da ONU na África, em Nairobi, no Quênia. Eles ficam na galeria, ficam os tradutores e intérpretes. Então, lá, vamos supor que vai ali se pronunciar um representante de Palau. Palau é uma ilha que fica na Oceania. E ele vai falar ali, geralmente fala-se inglês, mas vamos dizer que ele fale um dialeto local, lá, alguma coisa assim. Ele vai ser traduzido, vai ter uma pessoa que vai traduzir o que ele vai falar. Assim como acontece o contrário também, quando alguém está se pronunciando ali em coreano, em russo, em árabe, eles ouvem também a tradução simultânea, né? Porque esses tradutores, eles trabalham justamente a fim de estabelecer essa tradução simultânea. Então, a Assembleia Geral, ela funciona de uma maneira bem interessante, né? Você vai perceber aí que as Assembleias da ONU, elas vão apresentar, quando eles forem votar alguma situação específica aí, que está em debate, questões climáticas, questões de direitos fundamentais, alguma questão de algum tipo de assunto que está sendo analisado e debatido, eles vão ter ali a maioria dos votos, né, para definir ali a determinação de que a ONU, como a ONU vai atuar. Então, existe a maioria dos países, tem que ter uma votação ali em que a maioria, vamos dizer, são 193 países, 100 países são a favor de uma intervenção, vamos supor, uma ação mais efetiva da ONU em alguma área de conflito, alguma área que tenha ali, seja precisando de ajudas, questões humanitárias, a população está passando fome. Então, de 193 países, se 100 definirem que a ONU precisa atuar e 93 não decidem, ganha a maioria. Então, um sistema de votação quase que convencional, né? Então, cada país tem direito a um voto. Um outro ponto importante, que talvez é a estrutura da ONU aí, a mais importante, ok? Ao lado da Assembleia Geral, essa estrutura é conhecida como Conselho de Segurança, que está em rosa aí, com esse bandeirinha desses países, que eu já vou falar o porquê desses países, tá? Então, essa estrutura, o Conselho de Segurança, ao lado da Assembleia Geral, você vai ouvir eu usar muito esse termo, eles formam uma estrutura bicéfala.
A palavra bi é o prefixo que denota dois, tá? E céfala significa cabeça. Ou seja, dentro da ONU, além da Assembleia Geral, que é composta de todos os países, há outra estrutura que tem um poder muito grande, um poder de liderança, um poder de relevância dentro da ONU, é o Conselho de Segurança. É por isso que a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, eles são as duas principais estruturas da ONU, e são chamados de estruturas bicéfalas, tá? Como se fossem duas cabeças pensantes. O Conselho de Segurança, ele nasce justamente com a tentativa de assegurar a manutenção da paz e da segurança mundial. Então, no Conselho de Segurança, por exemplo, quando existem conflitos aí armados no mundo, que a ONU ela precisa intervir, são esses países que fazem parte do Conselho de Segurança que vão enviar suas tropas. E como é que funciona? Você tem 5 membros efetivos. O que são membros efetivos? Eles sempre estiveram lá desde a fundação e eles têm um poder militar também, coincidentemente, são as 5 potências militares mais fortes do mundo, tá? Então, você tem aí esses 5 poderes aí dentro dessa região. Ô, Pablo, fecha o teu Ok, áudio, tá já fechei atrapalhando. aqui, tá? O Pablo, Já fechei aqui, tá? Estava tentando identificar. Então, voltando para cá, quando nós olhamos aqui o Conselho de Segurança, nós vemos que tem 5 países. Tio, quais são esses 5 países? Você tem a China, a Rússia, a França, Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Desses países aqui, coincidentemente, nós temos 2 países que compõem o chamado G8, que são, aliás, tem 3 países do G8, que são o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, o G7, que depois vira G8, que depois vira G7, nós entenderemos muito bem. E você tem também 2 países considerados emergentes, né? A China e a Rússia. Então, esses 5 membros permanentes, eles têm um direito especial, tá? Um direito de veto. Então, o que é o veto? De repente, a ONU, ela decide aqui na Assembleia Geral, tá? Alguma tomada de decisão. Então, aqui no balãozinho azul, a Assembleia Geral definiu ali alguma questão. Por exemplo, invadir um país do Oriente Médio, que está sob o domínio de um ditador. E aí, o Conselho de Segurança, formado por esses 5 países, eles têm o poder de vetar essa decisão da Assembleia Geral. Então, talvez a primeira crítica que nós podemos ter em relação à ONU tenha a ver com o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, através de 5 países, eu já vou falar os membros, que são os membros permanentes, ele consegue vetar uma decisão que é tomada pelos 193 países, ou melhor, talvez tomada ali pela maioria desses países. Então, essa configuração da ONU é uma configuração que traz muitas críticas por parte da comunidade internacional e por parte de alguns países. Quer dizer que, às vezes, eles passam alguma semana ali debatendo temas e simplesmente pode vir 5 países, um dos 5 decidir que não vão acatar a decisão, que não vão ser a favor e, com isso, poder vetar a decisão que foi tomada na Assembleia Geral. Então, esses 5 países eles são formados por 5 potências econômicas e militares do mundo e eles têm o poder, sim, de vetar, de se negar a seguir as decisões ali estabelecidas pela Assembleia Geral. Tem também 10 membros não permanentes, tá? Que eles são eleitos por 2 anos. Então, além dos 5 que são permanentes, que são efetivos, eu tenho mais 10 que são o quê? Itinerantes, né? Eles têm um voto afirmativo, eles participam também ali de votos, mas o poder, de certo, está sobre as mãos desses 5. O que acaba contrariando um pouco a ideia de que
a ONU, né, defende princípios como, por exemplo, a igualdade entre os países. E a gente vê isso na própria estrutura como não sendo algo tão evidente, algo presente. Tio, como é que são escolhidos esses 10 membros não permanentes? É feito de maneira rotativa, tá? Então, por exemplo, são 10 membros não permanentes, mas eles são de cada um dos continentes da Terra. Então, nós temos aí os 5 continentes, né? E aí, esses 5 continentes, eles têm direito a ter 12 representantes de cada porção. No caso da América, é dividido ali em América Latina, o Caribe, América do Norte, então eles fazem essa divisão. Então, é um mandato de 2 anos, o Brasil ele já fez parte desse Conselho de Segurança da ONU, como um membro convidado, o Brasil é um membro convidado, ok? Ele fazia parte entre os 10 membros não permanentes. O mandato do Brasil, ele acabou ano passado, né? E existe uma possibilidade de o Brasil voltar, né? Algum tempo, aí fazer parte novamente, porque é um mandato de 2 anos, então é rotativo. Então, como é por continente, pode ser que o Brasil logo, logo volte a fazer parte desse Conselho de Segurança. Então, é importante nós falarmos também da atuação do Conselho de Segurança em algumas situações conflituosas no mundo. Então, você vai ver aqui no balãozinho rosa que tem um outro balãozinho aqui em anexo, né? Os capacetes azuis. Os capacetes azuis, eles são os militares desses países aqui, ó, do Conselho de Segurança, quando eles estão em missão pela ONU. Então, é comum você ver em algumas áreas de conflito, como, por exemplo, o Haiti. O Haiti, em 2011, sofreu um terremoto que destruiu ali toda a capital, Porto Príncipe. Então, foi enviado uma missão de paz para a região do Haiti, né? Os capacetes azuis, eles usam realmente o capacete dessa cozinha aqui, da cor do balãozinho azul, representando que eles fazem parte da ONU, eles estão ali sob missão da ONU, né? E essa missão ela foi liderada pelo Brasil, tá? Então, nós tivemos aqui o Exército Brasileiro liderando essa missão através dos capacetes azuis. Então, é comum você ver em regiões de conflito, em regiões de ajuda, em que necessitam-se de ajuda humanitária, a presença desses militares identificados aqui em viaturas brancas, com a sigla UN, que significa a Organização das Nações Unidas, né? Em inglês, a sigla em inglês, e também usando capacetes azuis, representando ali que eles estão sob missão de paz. Uma outra importante função dentro da ONU é o secretário-geral, né? Então, está até em inglês aqui. Essa função é uma função importante. E o que é preciso você saber? Que, recapitulando aqui, essas 3 estruturas, elas são fundamentais. Já falarei sobre o secretário-geral. Mas essas duas, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, são, de fato, as mais importantes. Pois a Assembleia Geral, ela recomenda, né? Ela recomenda, vamos dizer aqui, ela recomenda que acabe-se com o conflito lá na Síria. A Assembleia Geral, através de uma votação dos 193 países, a maior parte ganhou que deve-se acabar com o conflito armado que existe lá na Síria. A atuação de milícias urbanas, a atuação de grupos extremistas islâmicos. E aí o Conselho de Segurança decide, tá? Então, veja só como é algo contraditório, né? Eu tenho uma grande parte da população dos países aqui decidindo, recomendando, o Conselho decide se vai acontecer ou não, se eles vão acabar, e quem é que vai implementar, de fato? Quem é que vai ser aquele que vai administrar os programas e políticas elaboradas pelo Conselho, pela Assembleia Geral e decidido pelo Conselho de Segurança? É o secretário-geral. Então, o secretário-geral, ele é uma figura de representação da ONU, ele é responsável ali, por exemplo, pela administração de todas as políticas desenvolvidas pela ONU em âmbito mundial e também por questões ligadas à economia. Então, tudo aquilo que a ONU vai atuar dentro da área econômica, social, política, acaba que
fica sobre a responsabilidade do secretário, né? E é interessante porque esse secretário, ele é recomendado pelo Conselho de Segurança. Então, geralmente, os 5 países aqui, mais os 10 membros não efetivos, eles recomendam um nome para fazer parte aqui, para ser recomendado para a Assembleia Geral, para votação, para ser o novo secretário. Então, o secretário, ele tem um mandato de duração de 5 anos, com a possibilidade de reeleição pelo mesmo período, ou seja, 10 anos, né? O último secretário, antes do atual, era o Ban Ki-moon, né? Era sul-coreano, e ele saiu, ficou até dezembro de 2016, quando, nessa ocasião, foi empossado o atual secretário Antônio Guterres, né? Que é um espanhol. Então, perceba que a escolha do secretário ela vai acontecer da mesma forma como acontece com os membros do Conselho de Segurança não permanente, os membros não permanentes do Conselho de Segurança. Então, o secretário ele vai obedecer também uma ordem do continente. Então, o penúltimo secretário, antes do atual, ele era asiático, o atual ele é espanhol, e aí o próximo, da Europa, no caso, né, da Espanha, Europa, o próximo vai ter que ser ou da América, possivelmente vai ser da América, o próximo, ou, quem sabe, da Oceania, né, que seria também uma outra proposta aí. Tendo em vista que os últimos 3 secretários, um era africano, o Kofi Annan, outro foi asiático, e agora o atual europeu. Então, a escolha do secretário, que vai ser o representante da ONU para administrar alguns assuntos, acaba seguindo também esse rodízio dos continentes, tá? Existem outras estruturas da ONU, e aí alguém está falando aí? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, fazer sua O pergunta. secretário, eles têm que se eleger ou a ONU que vai no país e escolhe, assim, alguém importante? Não, não. O que acontece? O Conselho de Segurança, eles escolhem um nome. Geralmente, Alexandre, é um diplomata, tá? Geralmente é um diplomata. O que é um diplomata? É uma função dentro de um país que vai tomar conta, né, entre outras coisas, das relações exteriores, né, do país, por exemplo, a economia, ficar antenado ali com possíveis relações políticas com outros países. E aí, o Conselho de Segurança, formado por 15 países, é que recomenda um nome. Esse nome vai ser, então, apreciado, vai ser votado aqui na Assembleia Geral pelos 193 países, e eles que vão decidir, tá bom? Quem é que vai ser o novo secretário. Então, é escolhido geralmente um diplomata, assim. Eles olham aqui, obedece também o rodízio do continente, né? Eles entendem, já foi, a Europa já teve, o atual europeu. Então, em 2026, 2027, que é quando vai ter a próxima eleição, 2026, ele vai ficar até 2026, se ele for reeleito, vai ser reeleito. 2027 já vai ter que ser um outro secretário, aí seguindo o rodízio dos continentes. Vai ter que ser ou um americano ou um da Oceania. Tá? Sim, tá. Seguindo aqui, uma outra estrutura da ONU é o Conselho Econômico e Social. São esses balãozinhos aqui em verde, tá? Então, nós poderíamos dividir a ONU em 6 estruturas fundamentais, tá? Então, eu tenho aqui Assembleia Geral, eu tenho o Conselho de Segurança, o Secretariado Geral, ou Secretaria Geral, e aí eu tenho os conselhos menores, né? Eu tenho o Conselho Econômico e Social, e vamos aqui dividir essa estrutura somente em 5, tá? Para facilitar. Então, aqui aparecem 6 balãozinhos, mas são 5 somente, que é a Corte Internacional de Justiça. Então, o Conselho Econômico e Social nada mais é do que as ações que vão ser tomadas, né, a fim de estabelecer os recursos financeiros, né, para algumas áreas de ajuda. Por exemplo, áreas que precisam ali de programas específicos de combate à fome, de programas para estimular o esporte, o lazer. Então, essas ações que vão definir ali o desenvolvimento, ajudas econômicas e o desenvolvimento social,
elas vão estar ligadas aí a esse conselho econômico e social. Esse conselho, ele vai atuar de maneira direta na ajuda de programas, no estabelecimento de programas que nós já veremos que são estabelecidos através das agências especializadas da ONU, ok? E essas agências nós veremos que elas têm diversas finalidades. Então, o Conselho Econômico e Social, ele vai ajudar na manutenção de projetos, de programas, de ajudas para países que encontram-se ali com problemas financeiros ou que precisam de desenvolvimento de atividades na área do esporte e também da alimentação, da nutrição e também da educação, ok? A Corte Internacional de Justiça, ela representa o Tribunal de Justiça da ONU. Então, existe um tribunal que foi criado ali após a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de punir possíveis crimes de guerra. Então, esse tribunal, ele vai atuar, ele vai julgar líderes, governos que praticam algum atentado contra direitos humanos e também o direito das liberdades individuais. Então, acontece muito em alguns países que estão em guerras, né, a utilização de armas químicas por parte de alguns governos aí em cima da população rebelde. E aí isso muitas vezes é considerado crime de guerra, né? Então, isso aconteceu muito ali na guerra na Iugoslávia, no final da década de 90, início dos anos 2000, em que muitos grupos foram vítimas ali de ataques de tropas sérvias e também esses ataques eles não eram somente ataques armados com armas balísticas, né? Mas também com armas químicas. Então, o líder desse ataque, por exemplo, ele foi levado à Corte Internacional de Justiça, o Slobodan Milosevic, e ele foi condenado ali pela Corte Internacional de Justiça. Então, a Corte Internacional de Justiça é o tribunal. Tá? Esse tribunal ele fica sediado na Holanda, em Haia, tá? Ali no chamado Palácio da Paz, como é chamado, o palácio. E lá, nesse tribunal, que é composto por 15 juízes, e esses juízes também eles são todas as funções aqui, de certa forma, elas vão ser definidas a partir da Assembleia Geral. Então, os 15 juízes, eles saem também aqui da decisão da Assembleia Geral. Então, você vai ter juízes de diversas nacionalidades. E eles vão julgar ali as questões dos crimes de guerra e apontar qual vai ser a sentença, né? Essas sentenças podem ser aí bem pesadas, né? E aí, um outro ponto importante dentro da ONU são os órgãos, né, de atuação da ONU. Então, a ONU tem aqui alguns órgãos importantes, como, por exemplo, a Unicef, né? A Unicef, que vai ser responsável aí para tomar conta ali das ações relacionadas à infância e juventude. Então, todos os programas aí que vão ser relacionados à prática de esporte, à prática educacional, no mundo, e aqui não é uma atuação local, mas como é a ONU, é no mundo, vão estar sob a tutela da Unicef. A ONU também ela tem algumas agências especializadas. Perceba só, o Conselho Econômico e Social, que nós vemos aqui como uma estrutura da ONU, ele vai ajudar justamente, vai dar ajuda financeira para o desenvolvimento desses órgãos da ONU e também dessas agências especializadas, como, por exemplo, a FAO, que significa... a FAO é uma agência especializada para a agricultura e alimentação. Então, todos os programas que vão ser desenvolvidos em alguns países para o desenvolvimento da agricultura de subsistência, agricultura familiar, para o desenvolvimento da alimentação, da erradicação da fome, vão estar sob responsabilidade da FAO. Eu tenho também a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. Então, todas as ações que envolvem ciência, educação, cultura, existe até um prêmio que é dado a algumas escolas, né, que implementam práticas de educação,
desenvolvimento de ciência e cultura dentro do ambiente escolar, eles recebem um prêmio Unesco, né? Curiosamente, eu tenho uma escola aqui no bairro onde eu moro que recebeu esse prêmio alguns anos atrás. Então, a Unesco, ela trabalha também dentro dessa atuação. Aí você vai ter outras agências especializadas para áreas específicas da sociedade. Então, o que é que nós podemos dizer? Que a ONU, sem dúvida nenhuma, meninos, é uma organização que busca atuar em todo o mundo. A sua principal estrutura acaba sendo a Assembleia Geral, que é formada por 193 países, cada um deles com direito a voto, mas o Conselho de Segurança forma, ao lado da Assembleia Geral, uma estrutura também de liderança dentro dessa organização. Então, as duas estruturas, Assembleia Geral e Conselho de Segurança, formam estruturas bicéfalas, estruturas que realmente têm um poder sobre poder de decisão maior dentro da ONU. O secretariado-geral, ou o secretário-geral, é o representante, é o que vai implementar aquilo que foi decidido pelo Conselho de Segurança e votado na Assembleia Geral. As outras duas estruturas importantes, Conselho Econômico e Social, o Conselho Econômico e Social vai financiar alguns projetos da ONU através de suas agências especializadas, e a Corte Internacional de Justiça vai julgar os crimes de guerra cometidos aí por alguns governos ou líderes desses governos. Na aula de hoje, nós já vamos fazer uma atividade de fixação, está lá na página 12, as questões 1 a 4. Essa atividade, meninos, ela tem aí alguns pontos importantes para você desenvolver, pontos bem simples, que você vai poder estar trabalhando na sequência da nossa aula agora, a partir das 8 horas. Então, eu encerro aqui